everyone! Aqui é a teacher Amanda e hoje eu gostaria de fazer alguma coisa diferente. Eu gostaria de me apresentar melhor para vocês conseguirem conhecer um pouquinho da minha trajetória dentro do aprendizado e do ensino da língua inglesa e um pequeno vislumbre de como eu trabalho nas minhas aulas de inglês com os meus alunos, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu estudo inglês há mais de 30 anos, né? Comecei bem criança e comecei basicamente sozinha, mas também tive estudos formais na escola, em escola de idiomas, em cursos especializados e tudo mais. Eu sou formada em administração, bem que meus professores falavam que quem se forma em administração tem vontade de ter o seu próprio negócio. Cá estou eu aqui agora, demorou um tempinho, mas eu realmente tive esse desejo e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu também estudo metodologia de ensino da língua inglesa. Como é que foi minha trajetória no inglês, né? Eu, apesar de ter estudado muitos anos, de diversas formas, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu fiquei perdida. Não entendia nada do que as pessoas me falavam, tinha muito medo de falar, muita vergonha, enfim. Mas, aos poucos, eu fiquei em tempo suficiente para ir me soltando, para conseguir entender melhor, entender as coisas que eu assistia na televisão também, as pessoas que falavam comigo, e dei um up no meu inglês em pouquíssimo tempo. Não parei para prestar muita atenção nisso, continuei os meus estudos, só que conforme a vida foi passando e a tecnologia foi chegando, eu fui, e todo mundo, né, praticamente, foi começando a escolher as coisas que vai assistir, as coisas que vai ler, porque a internet trouxe um mundo pra gente que a gente não tinha acesso, né, a gente se conectou com tudo e todos. Então, de repente eu me vi assistindo somente coisas em inglês, lendo muitos textos em inglês, lendo livros em inglês, tendo contato com coisas que eu não tinha antigamente porque eu não tinha essas ferramentas. Também aconteceu durante a faculdade de administração, eu tenho muita facilidade de conseguir estágios, porque eu sempre colocava no meu currículo que eu falava inglês. E eu sempre passava nas entrevistas. Ele era ainda em desenvolvimento, na verdade assim, sempre é, né? Mas eu já tinha um inglês bem legal, principalmente por causa dessa minha primeira ida nos Estados Unidos. E durante a faculdade ainda fui mais uma vez, mas fiquei menos tempo. Bom, consegui desenvolver bastante o inglês dentro do trabalho, falando no telefone, né, trocando diversos e-mails, conhecendo diversos estrangeiros, porque eu trabalhei praticamente em empresas estrangeiras somente, né? E minha carreira dentro da administração foi evoluindo bastante com relação a isso. Só que eu já tinha dado aula, né? E essa alma de professora, por pouquinho tempo, essa alma de professora nunca saiu de dentro de mim. Então, dentro das empresas, todas as pessoas me perguntavam muita coisa, me pediam muita assistência, pediam revisão de textos, me pediam traduções, me pediam também traduções de apresentações, ou formular apresentações mesmo para matriz e tudo mais, para clientes estrangeiros. E fui evoluindo mais ainda. Até que em 2017... eu percebi que eu tinha tanta relevância quando o assunto se tratava de inglês e eu tinha tanta vontade de ter meu negócio que cá estou eu. Decidi me dedicar somente às aulas mesmo. Mas quando eu fiz isso, eu resolvi dar uma olhada para trás, para analisar a minha jornada e ver quais foram os fatores que me fizeram crescer cada vez mais. E tudo sempre se mostrava quando eu estava inserida em algum contexto de inglês. Seja trabalhando com os estrangeiros, né? Seja, de repente, em vez de assistir no TV aberta ou filmes dublados e séries dubladas, eu assisti no idioma original. Seja eu ler os livros e os textos e as reportagens, tudo que eu lia um pouco mais. Então, eu percebi que todas as vezes que os meus contextos em inglês se ampliavam e tomavam conta da minha vida, o meu inglês melhorava exponencialmente. E aí até escolhi um método que propiciava isso. Para não ter que fazer meu planejamento do zero, estruturar todo o curso, estruturar os exercícios e tudo mais, eu escolhi um método para me basear. O que ele faz? Ele apresenta as linguagens contextualizadas, através de textos ou diálogos. Quando são diálogos, ainda tem a versão somente do áudio. Ou então até aulas de vídeo. E eu trago muito mais conteúdo além disso. Isso aí é só um fio da meada para eu seguir, né? Um esqueleto para eu seguir. Mas é sempre a mesma lógica. A língua tem que ser ensinada aplicada. Não adianta eu chegar para vocês um dia, para qualquer aluno que seja, e falar: hoje nós vamos falar sobre present perfect. O present perfect usa como verbo auxiliar o have
que pode ser have para... Não, gente. Isso não adianta nada. Pense bem, na hora que vocês estão conversando com alguém, fazendo uma apresentação que seja, escrevendo um e-mail, escrevendo um texto legal, quantas vezes a gente realmente pensa nas regras? Quantas vezes a gente pensa no tempo verbal que a gente está falando? A gente sabe as situações, a gente sabe o que soa bem e o que soa mal. E como é que desenvolve esse soa bem e soa mal? Lembre-se bem, os professores de português que você teve na escola ou até na faculdade, quando eles falavam sobre produção, sobre texto, o que eles falavam? Leia mais, leia mais. Gente, quanto maior o input e melhor a qualidade do input, melhor vai ser seu output. É o que aconteceu comigo. Conforme o meu listening foi se desenvolvendo, conforme eu fui entendendo muito mais, eu conseguia falar muito mais. De repente, eu falava palavras que eu nem me lembrava onde eu tinha visto. E falava, nossa, olha só, eu apliquei essa palavra, uma palavra super legal, uma expressão super legal. Nossa, eu tô usando mais phrasal verbs. Tô falando mais naturalmente. Por quê? Porque eu tô entendendo naturalmente. E eu tô assistindo, ouvindo coisas de qualidade, que me trazem informações boas. Então eu tenho mais bagagem. Então eu peguei essa ideia e eu traduzo essa ideia macro para uma ideia micro dentro da aula. Então eu me esforço muito para trazer uma vida de inglês dentro da aula. Situações, conversas, muito listening, principalmente para os alunos que desejam realmente falar inglês. Tem alguns alunos que têm uns objetivos mais específicos de passar numa prova e etc. Eu também atendo essas necessidades. Mas pensando nas pessoas que querem falar fluentemente inglês, esse mundo, essa vida que você tem que ter com o idioma, eu trago dentro da aula. E por que fazer aula, então, se eu posso me inserir dentro desse mundo e aprender? Claro que pode, super legal, tem pessoas que fazem isso e dão muito certo. Porém, tem pessoas que não têm essa disciplina. E tem outra coisa que é muito importante. O professor está lá para otimizar o seu processo. Às vezes vai demorar um tempo para você perceber que aquela estrutura tem que ser daquele jeito, que a frase tem mais ou menos aquela ordem, que o adjetivo vai antes do substantivo em inglês. O professor pode acelerar isso, trazer algumas dicas, algumas organizações. E mais importante ainda, o professor pode falar como está a sua pronúncia. Porque às vezes a gente não tem consciência disso. Eu demorei muitos anos na minha vida para perceber o que significava ter sotaque de brasileiro. Hoje eu sei, eu tenho. Eu não sou nativa. Eu não morei nos Estados Unidos muito tempo. Eu fui 3 vezes para lá. O máximo de tempo que eu fiquei lá foi um pouco mais de um mês. Não deu tempo. E nem sei se eu quero perder mesmo, porque todo mundo elogia muito a minha pronúncia, o meu vocabulário. Então pra que eu quero perder? Eu sou brasileira. Então não é bem isso. Mas é ter o feedback, é acelerar o processo. Mas o professor, a aula, é uma partezinha assim, ó, do seu aprendizado. É uma partezinha assim que vai dar um up enorme, mas o trabalho é seu. E eu tô sempre orientando, sempre checando como é que estão os hábitos, como é que estão o que você tá assistindo, o que você tá ouvindo, o que você tá lendo. Eu sempre tô conversando com os alunos e dando feedbacks e dando conselhos. Então esse é o meu trabalho. Eu sou praticamente um coach, né, do idioma inglês. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem fazer uma aula comigo demonstrativa, sem compromisso nenhum, eu tô aqui à disposição. Eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês, meu site, meu telefone. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, ok? E vamos lá aprender inglês, gente?